Bem-vindo ao Electrified. Sou Dylan Loomis, seu apresentador. Brett Daerk analisou o impacto do acordo com a Anthropic para a SpaceX no longo prazo. Mas Elon respondeu hoje: não vamos nos empolgar. É um acordo de curto prazo. Muitos esperavam que esse fosse um acordo de vários anos que geraria dezenas de bilhões de dólares em receita para a SpaceX. Como Elon disse na semana passada, é só um contrato de locação de 180 dias, podendo ser cancelado por ambas as partes com aviso prévio de 90 dias. O prazo curto foi um pedido da SpaceX, não da Anthropic. Então a SpaceX não está comprometida em alugar o Colossus para a Anthropic em um acordo de vários anos. Apesar de Elon afirmar que esse ainda pode ser o resultado, mas está claro que Elon está freando a SpaceX de alugar a maior parte de sua capacidade de computação, ao menos no curto prazo. Então, crédito ao Elon pela honestidade aqui, especialmente bem antes do IPO. O modelo de leasing traz dinheiro rápido, o que é ótimo se você tem capacidade ociosa. Mas o uso interno dessa capacidade de computação pela SpaceX ainda pode gerar uma vantagem assimétrica no longo prazo. Então, seja treinando o Grok em futuros produtos como o Grok Build, seja algo macro difícil em algo como um Optimus digital, mas seja qual for o projeto, a SpaceX ter a opção de realocar essas GPUs para uso interno é realmente algo positivo. No curto prazo, precisamos reduzir as expectativas sobre o fluxo de caixa desses contratos de aluguel temporário. Ao acessar o rastreador Robotaxi abaixo e clicar em Observação de Contratações, aparecerá o número 41. Isso agora inclui 33 vagas ativas em cidades onde a Tesla está atualmente contratando um operador de segurança de IA. E quando você clicar nesse botão, verá esses círculos cinzas aparecendo no mapa. Mas eu mudei isso, então se você rolar até o final, ainda poderá ver as cidades onde a Tesla já abriu vagas antes operadores de segurança de IA. Essas cidades não estão mais listadas, o que indica que a Tesla já contratou alguém para a função. E é verdade, a nova lei para robotáxi no Texas entrou em vigor na semana passada e a Tesla oficialmente autocertificou seus robotáxis como nível 4, então eles podem continuar as operações de robotáxi no estado como esperado. Essa notícia acabou ficando meio viral, mas a verdade é que foi mais uma formalidade e uma mudança de procedimento aqui. Essa notícia não traz novas capacidades para os robotáxis da Tesla em Austin. É basicamente só o estado do Texas querendo um pouco mais de controle sobre as operações dos robotáxis. Mas agora você pode acessar o site do Texas Motor Carrier e encontrar o cadastro da Tesla para o serviço de robotaxi, onde estão listados os VINs certificados para esse programa. Rolando até o final, você verá 42 de 42 linhas, o que significa que a Tesla tem 42 veículos oficialmente registrados como robotáxis no Texas. Já para a Waymo, você encontrará 619 VINs listados. E acredite se quiser, se você procurar por a AV Ride, verá que eles têm 317 VINs registrados como robotáxis no Texas. Mas para deixar claro, está tudo normal para o robotáxi da Tesla no Texas. Atualmente, a página de carreiras da Tesla exibe 6 vagas para supervisor de suporte à frota do robotáxi, e as cidades são Palo Alto, Tampa, San Antonio, Orlando, São Francisco e Miami. E 3 dessas cidades realmente correspondem a 3 das 5 cidades onde a Tesla supostamente vai lançar o serviço robotáxi até o final deste mês. Miami, Orlando e Tampa, todas na Flórida, todas com 28 dias restantes. Esta função garante que todos os veículos da Tesla estejam sempre em ótimo estado, apoiando operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. É preparação de veículos, inspeção de veículos, gestão eficaz do pátio e colaboração ativa com várias equipes. Aqui está o documento oficial do tribunal sobre a Tesla em Dallas, construindo um centro de vendas, serviço e entrega de veículos elétricos de 4.700 metros quadrados. No entanto, ao rolar para baixo, você encontrará um plano operacional revisado. Tesla, a operadora desta instalação, vai utilizar este local para carregamento, limpeza, reparo e manutenção geral dos veículos autônomos de propriedade da Tesla. Para mim, o verdadeiro sinal é que a infraestrutura atual de centros de serviço ou galerias não atende ao que a Tesla planejou para os robotáxis. Agradeço ao Spencer pelo vídeo, pois ele estava presente. Mas realmente uma descoberta interessante aqui em Grand Prairie, Texas. Mas atualmente está em construção. Vou virar a câmera e você poderá ver que está em construção. Isso fica ao lado da Interestadual 20 entre Dallas e Fort Worth, sendo uma ótima localização. Também ficará perto do estádio do Dallas Cowboys, onde ocorrerão os Jogos da Copa do Mundo, porém isso aqui não estará pronto a tempo para o evento. Sim, muitos agora especulam que a Tesla lançará o Cybercab na rede Robotaxi em Houston ou Dallas em 14 de junho, início da Copa do Mundo, o que é possível e empolgante.
No entanto, como sabemos, a Tesla não vai apressar isso só para lançar durante a Copa do Mundo. A Tesla tem sido tão cautelosa por tanto tempo, eles não vão apressar só para ganhar um pouco mais de exposição. Isla-Doc, que tem feito reportagens diretamente sobre o serviço robotáxi em Houston, disse que o número de veículos operacionais atualmente caiu de 6 para 2, e tem sido assim já há algumas semanas. Ele disse: "No começo achei que algo poderia estar acontecendo, mas agora suspeito que há um problema." E ontem à noite Spencer disse: "2 dias seguidos não consegui pegar um robotáxi em Dallas." E a captura de tela mostrava: nenhum carro disponível nas proximidades. Agora, alta demanda por serviço é uma coisa. Isso significa que há carros na frota, mas eles estão difíceis de conseguir. Enquanto que nenhum carro disponível nas proximidades indicaria que não há veículos operando na frota. E alguns de vocês vão se lembrar que no dia 18 de abril, 4 dias antes da teleconferência de resultados, quando a Tesla lançou os robotáxis em Houston e Dallas, disse que, se isso não crescesse além de alguns veículos nas próximas semanas, provavelmente era a Tesla criando um impulso positivo antes dos resultados. E, infelizmente, agora, parece que foi isso que ocorreu. Agora, claro, pode ter havido alguns problemas inesperados que surgiram nas últimas semanas, fazendo com que a Tesla realmente desacelerasse as coisas em Houston e Dallas, mas, no fim das contas, isso é realmente apenas um sinal de que eles não estavam totalmente prontos para lançar nessas cidades. Talvez esses Model X estejam sendo retirados aos poucos para dar lugar aos Cybercabs, mas, no momento, com a situação atual, não pretendo criar expectativas. Se você perdeu na semana passada, a Shock informou que em breve o Cybercab irá sozinho até Austin, pronto para operar. Como sabemos, o em breve da Tesla pode ter várias interpretações. Neste ano, aumentaram os golpes de clonagem de voz. Isso se deve muito a IA e redes sociais. Por isso, continuo falando do Delete Me, patrocinador deste vídeo, com quem já trabalho há quase 3 anos. E durante esse tempo, tive 492 ocorrências do meu perfil removidas desses sites de busca de pessoas, que é exatamente no que o Delete Me é especializado. Eles vão remover suas informações de mais de 750 sites de busca de pessoas, aqueles perfis públicos que mostram seu endereço residencial, número de telefone, idade, membros da família e tudo isso para qualquer pessoa que simplesmente pesquisar seu nome no Google. Esses são justamente os dados que golpistas usam para que golpes de clonagem de voz pareçam reais. E talvez o principal, o Delete Me assegura que seus dados permaneçam removidos, já que novos sites de busca surgem constantemente. De forma alarmante, apenas 3 segundos de áudio bastam para clonar uma voz com 85% de semelhança com a original. E vocês sabem, eu venho batendo na tecla da IA. E embora ela vá fazer muitas coisas incríveis, também vai possibilitar algumas coisas não tão boas assim. Então, na minha opinião, nunca foi tão importante fazer o que você pode para proteger a si mesmo e a sua família. No meu relatório mais recente do Delete Me, revisaram mais de 3.000 registros e removeram meus dados de 6 deles. Com o tempo de pesquisa e ligações, economizei mais de 160 horas. O Delete Me é uma empresa americana especializada nisso, com ótimas avaliações no Trustpilot. Você pode ampliar o serviço para sua família com desconto. Então, se você quiser apoiar o Eletrificado, acesse joindeletm.com/eletrificado para obter 20% de desconto usando meu código Eletrificado, que está no link abaixo ou usando o QR Code na tela. É um momento confuso para a autonomia da Tesla agora. A situação do robotáxi parece estar parada, mas do lado supervisionado temos muitas coisas boas acontecendo. Joe Anderson disse que está orgulhoso em anunciar que dirigiu por todos os 48 estados contíguos dos Estados Unidos, além de corrente contínua em seu Model X na versão 14.3.2. Foram mais de 11.500 quilômetros em 9 dias, e o FSD dirigiu cada quilômetro. A conta oficial da Tesla disse: "Muito bem, parabéns." E claro, obrigado a David e Devon Spencer que atravessaram o Canadá de costa a costa usando o FSD. Foram mais de 6.000 quilômetros usando a versão 14.3.3 sem nenhum tipo de intervenção. E talvez seja uma questão de algoritmo, mas ultimamente tenho visto mais postagens assim do que nunca. Pessoas comuns fora da bolha da Tesla elogiando o FSD da Tesla. O chefe de pesquisa da Silicon Data afirmou que a direção autônoma foi totalmente resolvida com melhorias diárias. Frank Phelan disse ter testado o FSD na Alemanha. Dirigimos por quase 1 hora passando por vilarejos, estradas rurais e rodovias. Tudo funcionou perfeitamente. Tem circulado alguns vídeos absurdos do FSD na China que viralizaram por lá.
Acredite se quiser, esse trecho vinha de outro vídeo. Foram 7 minutos de FSD dando ré naquele penhasco. Agora por quê? Não sei te dizer, mas os testadores chineses do FSD levam isso a outro nível. E se você perdeu, o FSD da Tesla agora está aprovado na Holanda, Lituânia e Estônia em toda a União Europeia. E finalmente estou pronto para compartilhar um pouco sobre minha experiência com a versão 14.3.3. E tenho que dizer, não sei o que, Willon. Estava falando quando chamou de incrível, porque para mim realmente não foi tão bom assim. Claro, no geral é muito seguro e muito capaz. Isso deveria ser óbvio, mas ainda está bem instável na minha experiência. Ainda estou tendo esses microfrenagens onde se eu tivesse passageiros no carro, com certeza deixaria eles desconfortáveis, simplesmente porque é tão inesperado, simplesmente parece meio brusco. Além disso, a navegação na minha região está tão ruim quanto sempre foi. Eu fico me perguntando por que ela toma certas decisões praticamente em toda viagem. Acredito que muitos concordem, mas pela minha experiência, o comportamento ao estacionar tem sido ruim. Ele já estacionou muito longe do local real inserido como destino várias vezes, a ponto de parar em um estacionamento completamente diferente. Então, olha, vou dar um desconto para eles aqui. Como disse, eles reescreveram o compilador e o runtime do zero. Acho compreensível terem dado alguns passos para trás, dado o que fizeram. Mas daqui para frente, eu realmente espero ver essas coisas melhoradas o quanto antes. E eu odeio dizer isso, mas sinto que a credibilidade do Elon para promover esses modelos que estão por vir está mais baixa do que nunca. Como sempre digo, os desempenhos variam entre regiões. Então, onde estou, talvez a experiência seja pior para mim. Mas na minha experiência, a versão 14.3.3 está longe de ser incrível. E de novo, não me entenda mal. Não estou dizendo que não é segura. Só estou dizendo que ainda há muito a ser trabalhado e muito a ser aprimorado. E não se esqueça, já estamos em junho, o que significa que os donos do Hardware 3 devem esperar uma versão 14 Lite ainda este mês, se a Tesla entregar no prazo. A Solar Resources da Austrália disse hoje que a Tesla retirou o aviso de intenção de encerrar o acordo de fornecimento de grafite devido a uma suposta falha de qualidade, aceitando que a mineradora agora está produzindo amostras em conformidade. A Tesla emitiu uma notificação de descumprimento em julho de 2025, citando problemas de conformidade com as amostras de material de ano do ativo entregues pela instalação de Vidalia, que é uma das únicas produtoras em grande escala de materiais de ânodo fora da China. Mas a Cera disse que a Tesla agora aceita que a mineradora demonstrou estar produzindo amostras em conformidade e fez progresso suficiente. Se você viu minha entrevista com Iola, entende por que é crucial para a Tesla ter o máximo de fornecedores de materiais de ânodo fora da China. Muitas reportagens destacam o crescimento das vendas da Tesla na Europa. As vendas da Tesla em Portugal aumentaram quase 350% em maio em relação ao ano passado. E mais importante, de janeiro a maio, as vendas da Tesla aumentaram 58%, superando um aumento de 33% nas vendas de todos os carros elétricos. E os dados de registro para o mês de maio mostram: a Tesla teve um aumento de 71% na Suécia, 136% na Dinamarca, 113% na Espanha, 29% na Noruega e 655% na França. Então, por um lado, ainda temos as comparações baixas de 2025 por causa da mudança para o novo modelo Exytia e o novo modelo 3. Então, tenha isso em mente, mas está claro que finalmente temos um aumento nas vendas da Tesla em toda a União Europeia, e não deve ser surpresa que exista um motivo para a Giga Berlim estar expandindo sua capacidade de produção. E como temos dito, uma implementação mais ampla do FSD supervisionado em toda a União Europeia ainda este ano deve apenas acelerar esses números. E além disso, o Model X foi o veículo mais vendido da Dinamarca em maio. E no mês, as vendas da Tesla na Dinamarca aumentaram 136% em relação ao ano anterior. E no Canadá, a Tesla já respondeu por mais de 10% da cota do país para veículos elétricos fabricados na China na primeira janela de alocação. Um total de pouco mais de 2.900 veículos elétricos foram importados para o Canadá da China sob o novo sistema de cotas recém-introduzido. E quase todos esses são Model 3 produzidos na Giga Xangai. A janela de cotas atual permite que as montadoras importem até 24.500 veículos elétricos fabricados na China entre o lançamento do programa e 31 de agosto deste ano. Então, com base nesses números, a Tesla já usou cerca de 12% da alocação disponível. No LinkedIn, Matt McClellan afirmou que nas últimas 2 semanas, a Covenant vem testando o Tesla Semi com um dos maiores clientes na Califórnia.
Ele disse que rodar essa rota, que eles chamam de Grapevine, com um reboque carregado, é praticamente o teste do mundo real mais exigente que você poderia criar para qualquer caminhão. Subindo ao norte com carga pesada, perder impulso em subida íngreme é estressante, pois a velocidade cai rápido e recuperar é difícil. Rodar para o sul exige atenção à frenagem e controle de calor, mas em veículos elétricos a frenagem regenerativa faz quase todo o trabalho. A Grapevine pode ser estressante até para motoristas experientes. Um dos nossos ficou impressionado com o desempenho do Tesla Semi e sentiu um nível de confiança difícil de alcançar em um caminhão a diesel. Resumo em breve. A BYD anunciou uma nova política com garantia dupla para seus sistemas avançados de direção. Essa nova política é a primeira de qualquer grande montadora a remover efetivamente a responsabilidade do cliente ou do motorista. Com a nova política, a montadora oferece cobertura total para a tecnologia Olho de Deus. Em resumo, isso significa que a BYD paga e cobre quaisquer danos ocorridos enquanto o Olho de Deus, seu sistema de direção autônoma, estiver ativado e a cobertura é válida por 1 ano. A BYD afirma que cobre totalmente danos ao veículo, danos a terceiros ou até lesões, desde que os sistemas sejam usados conforme as regras e regulamentações de trânsito. Portanto, se um acidente ocorrer enquanto o cliente estiver usando o Olho de Deus e estiver fazendo isso corretamente, a BYD cobrirá todas as perdas, sem limite para os reparos do veículo do proprietário, danos à propriedade de terceiros e responsabilidades por lesões corporais. E dizem que isso também não aumentará o seguro comercial regular do proprietário para o ano seguinte. Parte do motivo disso ser tão importante é porque, em julho do ano passado, a BYD adicionou uma garantia como essa para o estacionamento automático. E quando isso aconteceu, eles disseram que o uso foi de cerca de 21% para mais de 90%. É uma jogada interessante, pois Olho de Deus ainda é tecnicamente um sistema de nível 2. Sempre soubemos que essa mudança ocorreria. As montadoras vão ter que assumir a responsabilidade por seus próprios sistemas de direção autônoma. Agora, a BYD é uma das primeiras a fazer isso. A SpaceX apresentou hoje uma S1 emendada e descobrimos que a SpaceX reservou até 5% das ações para serem vendidas a determinados funcionários e pessoas em um programa direto de ações. E esse era o mecanismo que esperávamos que fosse reservado para os acionistas da Tesla, mas não foi o caso. Curiosidade, apenas 2 empresas de tecnologia, Facebook e Alibaba, foram avaliadas em até 100 bilhões de dólares após o primeiro dia de negociação nas bolsas dos Estados Unidos, o que realmente coloca esse IPO da SpaceX em perspectiva. Mas por meio de programas diretos de ações, as empresas podem reservar uma certa parte da oferta para funcionários, clientes e até amigos. E a SpaceX vai selecionar essas pessoas com base na discricionariedade de seus executivos. E essas ações destinadas a esse grupo de pessoas não estariam sujeitas a restrições de bloqueio. Por um lado, é bom ver a SpaceX fazendo algo pelo pequeno investidor, ou seja, quem não são os grandes bancos. Por outro lado, muitos ficarão desapontados, pois queríamos esse mecanismo para os acionistas da Tesla. E na versão revisada do S1, a SpaceX disse que pode emitir uma quantidade significativa de ações em transações futuras. Naturalmente, todo mundo está especulando que isso é destinado a possível fusão com a Tesla. E se Robinson disse que a WeTech Ltda, uma empresa de compras que compartilha o mesmo endereço físico da Shai em Palo Alto, está comprando mais de 3.100 acres no condado de Grimes, no Texas. Isso ocorre pouco antes da audiência pública marcada para 3 de junho, e o proprietário do imóvel para essa sessão de isenção fiscal é a SpaceX. E esse local será no reservatório Gibbons Creek e áreas ao redor. Aqui, isso servirá para construir uma instalação fab de semicondutores de próxima geração, verticalmente integrada e de computação avançada em várias fases. O investimento de capital estimado para as fases iniciais é de 55 bilhões de dólares, com um investimento total estimado, caso fases adicionais sejam construídas, de 119 bilhões de dólares, ou seja, este é o terreno para a Terra Fab. E em um mapa, este é o reservatório Gibbons Creek. Então seria pouco mais de 2 horas de carro saindo da Giga Texas. É assim que Elon compra terras. Ele tem essas LLCs com nomes ligados à tecnologia que compartilham endereços com suas empresas, neste caso, a Kesai. E essa WeTech Ltda está comprando terras agora mesmo na área onde a SpaceX solicitou formalmente para construir a Terra Fab. E como se Robinson disse, James Bunham, que é o conselheiro-geral da CAE, de fato assinou o contrato pela WeTech. Então sim, Elon está comprando terras agressivamente nos arredores de Austin para a Terra Fab, e eles ainda precisam ter reuniões e audiências. E ainda não está tudo certo, mas realmente parece que esse é o local que Elon escolheu. Sam Altman disse que a OpenAI Robotics está contratando, pois eles vão procurar programar e fabricar robôs que sejam úteis para a sociedade.
No curto prazo, focamos em robôs para apoiar trabalhadores qualificados na construção da infraestrutura. No longo prazo, prevemos que todos terão um robô pessoal para tudo o que precisarem. Você deve se lembrar que, em 2024, a OpenAI investiu na Figure. E além disso, eles firmaram uma espécie de parceria em que a OpenAI desenvolveria modelos, ou seja, o cérebro, para os robôs Figure. Então, cerca de um ano depois, a Figure disse que estava encerrando essa parceria com a OpenAI para o cérebro porque teve um grande avanço e queria fazer esse treinamento de IA internamente. Nesse momento, a OpenAI continuou como investidora da Figure, mas não iria mais fornecer modelos para os robôs Figure. E foi nessa época que a Figure montou seu primeiro laboratório de robótica. E agora a OpenAI tem feito muita coleta de dados e alguma teleoperação com mãos, mas até onde sabemos, ainda não existe um protótipo humanoide completo da OpenAI. Talvez eles tenham algo nos bastidores, mas ainda não foi revelado. Então, obviamente, IA incorporada é possivelmente o maior tanque que existe. No entanto, fabricar um humanoide é potencialmente um dos desafios de engenharia mais difíceis que existem no momento. Eu imagino que haverá parcerias, já que a OpenAI não tem experiência em manufatura até agora. Isso porque em janeiro deste ano, a OpenAI lançou um RFP, um pedido de propostas, para buscar empresas de fabricação de humanoides nos Estados Unidos. Eles buscam parceiros para tudo isso, caixas de engrenagens, atuadores, motores, entre outros. Eles podem estar atrás agora, mas este será um jogo longo, que se desenrolará por décadas. E novamente, dado o TAM desse mercado, devemos esperar que outros participantes tentem fazer o mesmo. As ações da Tesla fecharam o dia a $415,88, uma queda de 4,57%, enquanto o NDX subiu 0,6%. O volume ficou 19% abaixo da média. Confira os links Leave Me abaixo para quem se interessar. Eu realmente acho que o valor é extraordinário em um mundo onde, infelizmente, golpistas de IA vão se proliferar. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon,